pessoal, estamos aí para iniciarmos mais uma das ferramentas da qualidade. Já agradecemos aqui a presença de todos. Vamos falar um pouco sobre o diagrama de Chikawa, a segunda ferramenta da qualidade por ordem que nós estamos trabalhando. Já agradecendo aí a presença de todos, o envolvimento, a continuidade, o envolvimento de vocês nesse projeto. Vamos iniciar falando sobre, dentro dos pilares que nós temos apresentado no curso, a filosofia do entender, ou as formas do entendimento, o desenvolvimento, vamos aqui aplicar alguns estudos de caso, algumas análises de possíveis causas, e também vamos aplicar o diagrama de Chikawa, para que nós possamos entender, até verificar aí talvez uma criação de um diagrama de Chikawa, buscando aí as considerações finais, que são benefícios, os cuidados e as atualizações contínuas. Pessoal, sem mais delongas, vamos começar aqui falando sobre o entender. Por que eu tenho que entender? É um costume explicar, é a necessidade de explicar, eu vou entender a ferramenta. O que é o diagrama de Chikawa? A importância da sua aplicação, os princípios básicos do diagrama de Chikawa. Nós vamos começar entendendo o que é o diagrama de Chikawa. O diagrama de Chikawa ele é uma das 7 ferramentas da qualidade e também é conhecido como diagrama de espinho de peixe por causa do seu formato, ou diagrama de causa e efeito por ser composto por um problema e suas possíveis causas. Quando nós falamos de uma das 7 ferramentas da qualidade, nós estamos aqui atribuindo ao trabalho desenvolvido por Kaoru Ishikawa, que também que traz aqui o nome numa dessas ferramentas, que é a ferramenta idealizada e desenvolvida pelo próprio. A importância e a aplicação do diagrama de Chikawa. Ela é uma ferramenta muito usada nas empresas para encontrar, organizar, classificar, documentar e exibir graficamente as causas de um determinado problema, agrupando-os por categoria, que facilita um brainstorm de ideias e análise de ocorrência. Como as causas são de uma forma, através de uma hierarquia, é possível identificar de maneira concreta as fontes de um problema. Uma ressalva sobre a importância e implicação e as suas aplicações. O diagrama de Chikawa, dentro de um pouco dessa minha andança pelas empresas, nessa busca de desenvolver um projeto de consultoria ou de mentoria de forma a auxiliar as empresas, o que nós identificamos muitas das vezes nesse caso específico do diagrama de Chikawa, é que ele é usado ou utilizado de uma forma muito equivocada. Por que isso? Porque muitas das vezes, quando você identifica um efeito, você vai buscar a causa, e essa causa ela pode ser a identificação de uma falha. E as pessoas não se dão por satisfeitas em encontrar a falha, na simplicidade de solucionar, resolver o problema, mas elas estão muito preocupadas se é o meu setor, é aqui que aconteceu o problema, então cuidado com isso daí, cuidado com essa questão, ou acaba maquiando realmente a causa raiz do problema, fazendo com que as pessoas percam muito tempo tentando solucionar uma coisa, mas não está buscando no lugar certo. Isso é uma importância e na sua aplicação porque ela é importante, mas desde que ela seja bem aplicada. O outro princípio do diagrama, do princípio do básico do diagrama, é que através dessa metodologia, através dessa ferramenta, eu trabalho efeito, eu trabalho problema, eu trabalho causa primária, ou também a causa principal ou a causa secundária. Desculpa, uma correção. O que seria cada um desses pontos? O efeito é aquilo que é produzido pela causa, resultado de uma consequência. Um exemplo: o que está acontecendo? Quebrou. Quebrou por quê? O que está acontecendo? O efeito quebrou a ferramenta. Isso causa um efeito. Atraso na máquina, a paralisação da máquina. E aí, qual é o problema? É o local. O que aconteceu? O problema já de uma forma descrito. Então, eu parei a máquina porque houve uma quebra na peça tal, um problema no rolamento. Qual é a causa? Aqui começa o desenvolvimento e a necessidade de ser cada vez mais claro nesse projeto. Se você diz uma causa, você está dizendo uma origem, um motivo, uma razão de algo.
E aqui é a necessidade de uma análise, não é uma situação para que se abra uma possibilidade para o achismo, mas sim para uma conclusão, para uma análise, para uma pesquisa, para uma necessidade de fazer um brainstorm, de levantar possibilidades, de levantar possíveis, né, causas para que realmente depois de uma análise mais profunda a gente possa chegar na causa. Uma vez que você acha a causa, essa causa ela pode estar atrelada dentro, daqui a pouco vocês vão perceber no desenho, a um dos M's do diagrama de Chicago. Mas aí isso é uma causa principal, né? E aí eu vou chegar agora numa causa principal. Existe uma causa, é máquina, é material, mas qual é a causa? É o que aconteceu no material? É que tipo de material? Falta de qualidade, trocou de fornecedor, o material está duro, o material está flexível demais, e a gente precisa especificar esse material e depois automaticamente uma causa secundária. Então são princípios básicos do diagrama que nos levam a moldar uma análise, apontando literalmente os fatos através de uma profundidade, através de uma necessidade, né, de se apurar a causa raiz e solucionar o problema. No outro momento, nós temos aí os elementos de interpretação, que pode ser elaborado inicialmente para sistemas industriais, né, no caso as causas agrupadas em 6 categorias, que são conhecidas como 6 M's. A máquina, né, materiais, mão de obra, meio ambiente, métodos e medidas. Então, a partir desse desenho, a partir dessa interpretação dos 6 M's, eu tenho aqui, né, o desenho da espinha de peixe. Então, logo eu tenho o efeito, né, o que está realmente acontecendo. Esse efeito foi ocasionado por alguma dessas causas, seja material, seja mão de obra, seja lá o método, seja a medida, seja meio ambiente, seja a máquina. E agora, dentro dessa causa, eu vou encontrar a causa principal e a causa secundária, e assim sucessivamente. Nós vamos fazer uma análise mais profunda com o intuito de realmente encontrar o problema. E assim você vai encontrar a causa raiz, vai solucionar e amenizar o problema ou eliminar o problema. Vale ressaltar também que a espinha de peixe ela vai ter aqui, a partir do momento que eu faço ela de uma forma coerente e correta, o que vai acontecer naturalmente? Eu vou gerando ali informações, eu vou gerando dados, eu vou gerando informações do tipo o que aconteceu em cada mês, o que aconteceu, o que aconteceu, o que foi máquina, o que aconteceu, o que foi método, o que aconteceu, o que foi mão de obra, o que aconteceu, o que foi meio ambiente, e a partir desse momento eu também gero um histórico que vai também direcionar e vai comprovar aos problemas que estão acontecendo dentro da empresa, mesmo que foram sanados, mesmo que foram solucionados, mas ainda assim gerou um problema dentro da empresa. E aí nós começamos agora a descrever cada um deles, né? A máquina é o primeiro. Aqui devemos considerar todas as causas originárias de falhas do maquinário usado durante o processo, né, como funcionamento incorreto, falha mecânica, falha elétrica, hidropneumática. A partir do momento que eu vou considerando cada um deles, eu vou com a análise, né, sempre lembrando que é importante ressaltar que não é um documento que a gente pega, preenche simplesmente. É um documento de análise que é fruto de pesquisa, que é fruto da própria análise acontecendo. O que significa análise? É levantar da zona de conforto, levantar do lugar que limita a visão e entrar dentro do processo como um todo, de forma a identificar a falha e resolver o problema. Segundo, os materiais. Quando o problema é causado por alguma matéria-prima ou material, vamos dar alguns exemplos aqui, né, quando nós falamos de material. O material é sem qualidade, o material foi troca de material, o material é duro demais, o material é flexível demais, o material está contaminado, e aí você vai colocando, né, aquela situação do efeito a um problema, a uma causa que foi material, mas o material você vai explicar o porquê do material, porque pode ser várias possibilidades do material, inclusive a falta do material. O terceiro aqui é a mão de obra, que são os problemas também a envolver atitude de dificuldade das pessoas na execução do processo. Então, eu tenho um problema, aconteceu um problema, um efeito, está atrelado à mão de obra, e o que pode ser essa mão de obra? A mão de obra desqualificada, a mão de obra que não treinou,
a mão de obra, a falta de mão de obra, e aí você vai levando tudo que está atrelado à mão de obra a uma possibilidade sobre esse efeito. Então, eu tenho um problema que está relacionado a uma coisa maior, né, que é a mão de obra, foi apontado, identificado que foi uma questão de mão de obra, e agora eu vou partir para saber qual foi a causa raiz, literalmente, de uma forma a buscar a solução desse problema. Dando sequência, nós vamos falar do meio ambiente. Da mesma forma, né, nesse item devemos analisar o ambiente interno e o ambiente externo da empresa e identificar quais são os fatores que favorecem a ocorrência dos problemas, como poluição, calor, falta de espaço, layout, barulho. Dentro do meio ambiente, é bom lembrar e ressaltar aqui que o funcionário está inserido, ele está inserido no ambiente. E naquele momento do que ele está inserido ali, tudo que está nesse ambiente pode trazer alguma situação favorável ou desfavorável. Se você está dentro de um ambiente agradável, um ambiente você não tem necessidade de gerar espinho de peixe, você não tem um problema. Mas se você está dentro de um ambiente com muito calor, muito ruído, dificulta a comunicação, trabalha com a questão da coordenação motora, né? Calor demais não é bom, frio demais não é bom, barulho demais, poluição demais, e isso pode agravar, né, a visão, pode agravar a percepção, a reflexão, né, o momento de concentração ao operar uma máquina, e você, por causa de uma distração, você falhou naquele momento. Outra questão é o método, que é uma questão também muito importante, que o método são os procedimentos e o método utilizado durante as atividades. Se vocês lembrarem, nós falamos na primeira ferramenta do fluxograma. A falta de um fluxograma falta método. O método é confuso, a informação é confusa, ou falta informação, falta direcionamento, o método de um corte, uma coisa que dificulta enxergar as unidades de medida, uma coisa que dificulta enxergar o tamanho certo de um produto, né? Ao cortar uma tabela de medida que não dá para ver direito, e aí você vai vendo que o método, ou a complexidade desse método. Então, uma vez que você identifica isso, você vai lá e aponta o método como a possível causa do problema. E aí agora nós falamos da medida, né? Da mesma maneira, essa categoria abrange causas que envolvem métricas que são usadas para medir, monitorar, controlar, trabalho com efetividade dos instrumentos de calibração, indicadores de metas e cobrança. Se falta informação, automaticamente a gente vai falhar, né? Temos aí a questão da medida no aspecto calibração. Se você está trabalhando dentro de uma inspeção variável, né? Dentro da qualidade, a inspeção por variável, diferente da atributo, ela depende muito de um equipamento não calibrado, um equipamento sem a calibração, um paquímetro digital, um micrômetro, um equipamento que você dependa de fazer a calibração, e uma vez que ele está ali descalibrado, a medida não é exata, e aí você pode confirmar isso só a partir do momento que você executou a peça e a peça agora está ruim. Então, por isso que é importante, né, entendermos aqui o porquê do diagrama de Chikawa, porque, conforme eu falei lá atrás, o objetivo não é encontrar o culpado, mas sim encontrar a causa raiz. Uma vez que você encontra a causa raiz, o que você vai fazer agora? Você vai solucionar o problema, você vai atacar diretamente a causa raiz com o objetivo de eliminar o problema. Outra questão agora, uma vez que eu entendo o que é o diagrama de Chikawa, uma vez que eu entendo o fundamento dele, agora eu vou partir para o momento do desenvolvimento. O que seria isso? Vale ressaltar aqui, pessoal, que a nossa métrica, a nossa medida, a nossa metodologia de trabalho, de uma forma bem pedagógica, eu entendo o que é. Agora, qual é a primeira pergunta? Você sabe o que é diagrama de Chikawa? Você vai falar, sim, eu sei que diagrama de Chikawa é uma ferramenta, uma metodologia desenvolvida por Kaoru Ishikawa, aplicada pelo próprio na reconstrução do Japão após a Segunda Guerra Mundial, que tem como finalidade encontrar a causa raiz do problema, não ficar enrolando, mas buscar através de uma análise, de uma profundidade, a causa raiz a fim de matar o problema. O segundo passo agora é eu entender, porque agora
sabendo disso, eu vou desenvolver isso. E como que eu desenvolvo isso, né? E aí a gente vai trazer aqui um estudo de caso de uma maneira muito simplista para que você possa entender isso. Então vamos à situação, né? A empresa TP4, renomada no setor de varejo, tem enfrentado recentemente um problema crítico relacionado ao atraso no atendimento de suas mercadorias. O desafio tem gerado preocupações entre gestores e frustração entre os clientes, mas a verdadeira causa desse problema permanece envolta em um mistério intrigante, ok? E aí, olha só, a gente passa assim, olha, nos últimos meses, os clientes da empresa têm experimentado olha só, atraso significativo na entrega de mercadoria. Pedido que antes era processados e entregue de maneira eficiente, agora estão sujeitos a demoras inexplicáveis. O que torna esse caso ainda mais intrigante é a complexidade e a falta de uma causa aparente para os atrasos. Pensando nisso, pessoal, olha só, vamos meditar aqui, vamos analisar a situação. O problema evidenciado aqui é o atraso. Situações, né, de pedido que estão sendo gerado, e aí você tem aqui como consequência o atraso. Uma vez que eu sei que é o atraso, agora eu vou analisar o processo e pensar em possíveis possibilidades aqui. Se nós analisarmos atraso, e eu quero saber qual é a causa raiz, eu posso pensar que o atraso foi gerado por mão de obra, eu posso pensar que o atraso foi gerado por material, eu posso pensar que o atraso foi gerado por método, eu posso pensar que o atraso foi gerado por medida, eu posso pensar que o atraso foi gerado no meio ambiente, e eu posso também pensar que o atraso foi gerado por máquina. A questão é, uma vez que eu estou inserido no mercado de trabalho e eu preciso solucionar esse problema, qual seria a minha análise ou o meu comportamento para a aplicação da ferramenta? Nós podemos pensar assim, vamos utilizar o diagrama de Chikawa, porque se nós temos um problema, vamos analisar esse processo, vamos rastrear o processo, as suas etapas, e vamos procurar identificar, né, através desse processo, aonde nós temos um possível gargalo, aonde nós temos um possível problema, ou aonde falta alguma padronização, algum processo de mais qualidade, para que vocês possam identificar aonde está acontecendo o atraso. Uma vez que você analisa todo o processo, você pode chegar a qualquer uma dessas situações que eu falei para vocês. A questão é como fazer, é envolver as pessoas, é acompanhar o processo, rastrear esse processo, e uma vez que você chega a uma possível causa, seja material, mão de obra, método, medida, meio ambiente ou máquina, o que você vai fazer? Você tem que mergulhar para que você encontre a causa raiz. Lembra que você pode levar aqui possibilidades numa spin de peixe, você pode também, ao mesmo tempo, realizar um brainstorm com uma equipe, as pessoas envolvidas diretamente ou indiretamente naquele processo, e aí vocês levantarem realmente a descrição do que aconteceu naquele dia, ou o que aconteceu para que aquele processo, né, aquele problema, aquele efeito tivesse acontecido lá. E aí, uma vez que você identifica, você vai marcar a spin de peixe, você vai sinalizar na spin de peixe, mas sempre com a ação conjunta de análise, de buscar a causa raiz e solucionar o problema. Ok? E aí, pessoal, como que eu aplico, então, a spin de peixe? Vamos aplicar a spin de peixe. Então, nós precisamos entender o seguinte. Defina o problema que será resolvido. Então, nós precisamos ter clareza no que nós queremos, né? Um atraso é subjetivo. O atraso gerado pela mão de obra é uma necessidade de debate. O atraso é subjetivo, mas o atraso gerado pelo material que atrasou, que não tem qualidade, isso retardou o processo, é um direcionamento. O atraso é subjetivo. O meio ambiente, relacionado ao meio ambiente, porque está muito calor, porque está muito frio, e isso está atrapalhando um pouco o desempenho dos funcionários. Isso tem comprometido um pouco o aquecimento da máquina, o óleo está gelado, está quente demais e por isso está tendo que mexer na rotação de alguma coisa. Isso passa a ser diretivo, já não é tão subjetivo. Associado a um brainstorm com a equipe, né, usando pergunta por que esse problema aconteceu, né, relacionado com cada uma das categorias aí dos 6 M's,
e aí você tende a buscar, a encontrar, né, um direcionamento para que você possa chegar próximo a essa causa e assim procurar sanar. Analisar as causas perguntando, né, algumas ferramentas da própria qualidade você pode usar, né, isso tanto na análise que é um brainstorm, quanto os 5 porquês você pode usar também. Você pode usar aqui na elaboração já de um plano de ação, pode já entrar no PDCA, pode entrar no 5W2H, e aí você vai realmente buscar não só solucionar o problema, identificar, mas você vai buscar solucionar esse problema. Analisar os dados e evidência das causas que foram identificadas na construção do diagrama para chegar à causa raiz, conforme nós já falamos anteriormente. Criar plano de ação, aqui vale ressaltar o que eu falei do PDCA, do 5W2H, né? Uma vez que você encontrou a causa raiz, agora a tendência é você encontrou o problema, solucioná-lo é outra questão, né? E aí, uma questão que a gente pode trazer para vocês aqui é como fazer também, né? Já que nós estamos agora nesse momento de aplicação, existe uma ferramenta chamada Miro, que você pode pesquisar aí na internet, você pode pesquisar no Google, e você consegue aí também desenvolver, né, o diagrama de Chicago, você pode fazer o diagrama de Chicago pelo Lucidchart também, já é uma ferramenta que eu já expliquei na aula anterior, né, que serviria também para o fluxograma. Você pode usar o Excel, você pode usar o PowerPoint, a identidade, a característica ou layout da espinha de peixe é uma questão que eu acho que é muito mais simples de resolver. A questão vale ressaltar aqui, a importância de encontrar a causa raiz através de uma análise profunda, através de um brainstorm, através de um envolvimento da equipe, para que você possa realmente aplicar. E aí, já finalizando essa aula sobre o diagrama de Chikawa, a questão que fica é quais seriam os benefícios dessa ferramenta, então? Que tipo de benefício? O benefício, conforme nós falamos, identificar a causa raiz é importante. Solucionar o problema na raiz, para que você possa realmente implementar processos de qualidade. Uma vez que você vai identificando o problema, você vai solucionando, você não vai criando paliativo, você não vai quebra galho, você não dá possibilidade de retrabalho, mas sim você vai melhorando a qualidade do processo gradativamente. Os cuidados são a busca pela resposta rápida sem análise. Uma vez que o diagrama de Chikawa ele possibilita encontrar a causa raiz, não é encontrar o culpado, não é encontrar uma coisa imediata pelo achismo, pelo feeling, e aí sem fazer uma análise profunda. E o final, atualização contínua, né? A necessidade de melhoria contínua, de atualização contínua, é porque a solução sempre, né, a solução aplicada, pode ser que ela não vai perpetuar. É uma ação que resolve, uma vez que se mexe, uma vez que se altera, ou, né, a necessidade de gerar, não só pontualmente, mas mexer com a estrutura e a análise completa para que você possa acompanhar literalmente o que está acontecendo. E aí, pessoal, nós estamos aí chegando nessa conclusão, né, mais uma vez, sobre a aula 2, já deixando aqui que a próxima aula será a aula 3, né, a aula sobre diagrama de Pareto. Né? Não perca essa aula, uma aula importante, uma aula que você vai aprender um pouco mais sobre a história do diagrama de Pareto, desde da fundamentação de Vilfredo Pareto, a regra 80-20, a uma ferramenta que é muito utilizada dentro das organizações. Tá? Um grande abraço, pessoal. Até a próxima aula.